glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Você pode tomar o seu assento, por gentileza. E abrir comigo a sua Bíblia no tema que nos foi colocado. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Enquanto você procura, quero fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por estar retornando a essa casa de oração. Para mim é um motivo de muita alegria, imensa satisfação estar aqui com vocês essa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Ubirá, sua família, que sempre nos recebe com tanto carinho, um referencial para a minha vida, para a minha geração. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. A todos os obreiros também, trago um abraço do meu pastor, Gessé Luiz Rosa, também o irmão Bio, que nos lembrou do nosso nome, nos confiou a estar aqui essa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, seus planos para este ano, para o ano que vem. E onde você coloque a sua mão, a planta dos seus pés venha a ser abençoado, porque você é um homem de Deus. Todos esses jovens também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a igreja também, de Vila Isabel. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu estou muito feliz que... Hoje eu me faço acompanhada dos meus pais, dos meus irmãos, que estão ali assentados. Dificilmente a gente consegue reunir a família inteira, sempre um está pregando numa igreja, outro tocando em outra. Mas hoje nós conseguimos estar aqui, nós 5 reunidos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram comigo. Fiquem de pé, por gentileza, para a igreja conhecer vocês. Esse é o meu pai, a minha mãe, os meus 2 irmãos. Eu sempre costumo dizer que se eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus é porque eu tenho uma família que acredita e investe no meu ministério. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos? 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14, nós vamos ler. Diz assim: Pais, escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém. Glória a Deus. O irmão do violão, do teclado, se vocês puderem me ajudar, amém. Eu não vou ficar brava nem triste com vocês. Eu sei que vocês gostam de ficar sentado ali, mas é sempre bom, irmãos. É uma ajuda que vocês não têm ideia para quem está aqui na frente. Pois bem, eu estava orando ao Senhor durante esses últimos dias e conversando com Ele sobre o que nós iríamos conversar hoje com a igreja. Algo muito bom, uma presença muito forte do Senhor me visitou no meu quarto hoje à tarde, enquanto eu orava por esse culto. Eu creio que nós não nos reunimos aqui em vão. Eu creio que você e a sua família não veio até essa casa de oração e vai voltar da mesma forma. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos reunimos, a palavra dele ela não volta vazia. Ou seja, a palavra que será direcionada aqui hoje, ela tem um propósito, ela tem um destino. Esse destino é para você, é para mim. E estudando sobre o tema que os jovens escolheram para esse Confra Jovem, eu fui estudar sobre a vida de João. Quem era João? João era o filho de Zebedeu e irmão de Tiago. João, ele era o discípulo, a princípio ele era discípulo de João Batista. Logo depois ele se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra. João, se os irmãos forem ler no evangelho que ele escreve, ele é um dos discípulos que
se debruça sobre o peito de Jesus e sente as batidas cardíacas de Jesus. Eu fiquei pensando, que privilégio é esse de ter uma intimidade tão grande com Jesus. Na transfiguração, quando Jesus vai ao monte, João estava no meio ali com os discípulos. Quando Jesus vai orar no monte de Getsemane, Jesus deixa os discípulos em um lugar separado e ele vai além. A palavra do Senhor nos diz que ele leva 3 junto com ele. E João estava no meio. João não era apenas um discípulo de Jesus. João tinha se tornado um amigo dele. Historiadores dizem que ele permaneceu em Jerusalém aproximadamente 66 anos depois de Cristo. E depois de então ele mudou-se para Éfeso. E quando ele se mudou para Éfeso, por volta de 25 anos, ele foi o bispo, ele dirigia as igrejas da Ásia Menor. João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Ele só não bate o recorde de Paulo, que escreveu diversas cartas. Mas João não era qualquer pessoa. João, ele era alguém chamado por Deus, chamado por Jesus. A primeira epístola, no qual acabamos de ler, ela não se intitula ali como escrita por João. Mas grandes testemunhas no século II, como Tertuliano, Irineu, Papias, intitularam essas 3 epístolas a João, porque o modo literário, o modo que João falava no seu evangelho era da mesma maneira que ele escreveu as epístolas. Os temas, tudo era muito aproximado. E nós vemos, hoje, essa noite nós vamos falar um pouco sobre a primeira epístola que ele escreve, no qual acabamos de ler. Nós vemos que no capítulo de número 1, a primeira epístola de João é composta por 5 capítulos. E no capítulo de número 1, nós vemos João apresentando Jesus como a palavra de Deus que veio para os homens. Jesus, ele foi a palavra manifesta de Deus aqui na terra. Nós vemos ele também falando que Deus, ele é a luz, no primeiro capítulo. Que se eu e você também nos intitulamos filhos de Deus, nós devemos andar na luz como ele andou. Não existe comunhão entre luz e trevas. João deixa muito claro no seu primeiro capítulo que Jesus era a palavra de Deus e que nós que somos filhos de Deus não devemos nos contaminar com as trevas, porque somos filhos da luz. Nós somos luzes nessa terra. E ele termina o seu primeiro capítulo, iniciando o segundo já, falando sobre os nossos pecados. Quando eu e você pecamos, João fala que nós temos um advogado. Que advogado é esse? Jesus. Jesus, aquele que desceu aqui na terra. Jesus, o propiciatório que se fez por mim e por você, apresentando os nossos pecados naquela cruz. Ele é o nosso advogado. Ou seja, quando eu e você pecamos, erramos, caímos e falhamos, nós não somos filhos órfãos, não. Nós temos um pai e nós também temos um advogado que intercede em todo momento por mim e por você. No capítulo de número 2, também João vai falar sobre a observância dos mandamentos. Ele fala que Jesus, ele não veio para anular o mandamento de Moisés. Jesus, ele veio para cumprir o mandamento, mas também ele veio para trazer a graça para nós. Ele fala também sobre o amor fraternal. No versículo de número 9, 10 e 11, do capítulo de número 2, se você ver lá, está escrito assim, que aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, nele não há escândalo.
Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. João aqui ele está falando sobre o amor de irmãos, que muito tem faltado em nossos dias. João está falando no capítulo de número 2 também, sobre a separação do cristão e do mundo. Nos versículos em que acabamos de ler, nós vemos ele abordando sobre algo que os jovens possuem. E o Senhor falou comigo hoje à tarde algo que me chamou muita atenção. E eu fiz questão de ler esses 2 versículos com vocês, porque se você observar no primeiro versículo que nós lemos, João ele escreve assim: jovens, escrevo para vocês porque vocês venceram o maligno. No versículo de número 14, ele vai colocar mais 2 situações para os jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês sois fortes, a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Nós vemos jovens de 0 a 100 anos. Nós não vencemos o maligno porque nós somos bonitos e bonitas, nós somos legais. Nós não vencemos o maligno porque a nossa conta no banco está recheada de dinheiro. Nós não vencemos o maligno por causa do carro que nós estamos andando aqui em Curitiba. Nós não vencemos o maligno pela nossa credencial da Assembleia de Deus. Nós não vencemos o maligno porque somos dizimistas. Nós não vencemos o maligno porque somos alguém na igreja e na sociedade. Não, nós vencemos o maligno porque a palavra de Deus, ela está em você e ela está em mim. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra que está em mim, está em você, não é qualquer palavra. A palavra que está em mim e que está em você é o próprio Jesus. Nós vemos aqui no versículo 1, capítulo 1, ele falando sobre o Verbo. Quem era esse Verbo? Esse Verbo, ele é derivado de uma palavra grega, obrigada, chamada Logos. Logos ele é uma palavra grega que revela a existência do Senhor antes do tempo. É muito complexo você entender isso. Lá em livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, nós vemos escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nós vemos em Gênesis o registro do ato criativo de Deus. Já no capítulo 1 de João, versículo 1, onde nós acabamos de ler, nós vemos que esse Verbo revelado, ele existiu antes da criação. Jesus, o Verbo, o Logos, ele existiu antes de todas as coisas. E ele existirá sempre, eternamente. Nós vemos que ele não tem começo e ele não tem fim. Vêm dias, vão dias,
terminam os dias e Ele é. Ele não foi criado por mãos de homens. Ele não foi programado, ele não foi sonhado, ele sempre existiu. Ele é o que é e não existe nada além do verbo. Não existe nada além do Logos. Não existe nada além da palavra que está em mim e em você. E eu vejo que essa palavra, o Logos, há poder em Jesus, e nós cremos nisso com os nossos olhos fechados. Mas no Antigo Testamento, se você for folhear as suas Bíblias, vocês vão ver que a palavra, o verbo, mudou a história de muitas pessoas. Vamos começar lá por Abraão, mais conhecido como Abrão. A palavra é direcionada a ele. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Porque eu vou fazer de você uma grande nação. Abrão, você não é mais Abrão agora, você vai ser Abraão, o pai de multidões. Sarai, estéril, você não vai mais ser essa mulher amarga que você é. A partir de hoje o teu nome vai ser Sara, porque de você será a mãe de todas essas nações que eu estou falando para teu esposo. Eles cumprem a palavra sem conhecer ela, apenas no ouvir. Por que não lembrar de Jacó, lá no vale de Jaboque, quando ele teve aquele encontro com aquele varão, e eles passam a madrugada lutando, até que o varão fala para ele: mas o que você quer, Jacó? Ele fala: eu não vou deixar você sair desse vale sem antes me abençoar. Nós vemos que ele toca na juntura da coxa de Jacó e fala: a partir de hoje, Jacó, você não vai mais ser enganador. A partir de hoje, Jacó, você vai ser Israel. Saia com a tua bênção, Israel. Eu imagino ele saindo mancando, porque a palavra de Deus nos diz que a coxa dele foi ferida. A palavra mudou a história de Abraão. A palavra mudou a história de Jacó. A palavra mudou a história também, sabe de quem? Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vemos um homem sendo chamado por Deus, Moisés. No meio de uma sarça, ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés escuta uma voz. Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. A palavra tem poder para mudar histórias. E não foi só no Antigo Testamento, não. A mesma palavra que falou com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, é a mesma palavra que está aqui essa noite, falando para você. Hoje, eu viro a página da história. E hoje a palavra, começo a escrever algo novo contigo. Moisés, vai falar com o faraó. Eu quero libertar o meu povo, Moisés, porque eu tenho ouvido o choro deles. Eu tenho visto a aflição do meu povo, porque eu conheço as suas dores. O Logos mudou a história de uma nação através da vida de um homem. De um povo que estava aprisionado por cerca de 430 anos. Através do poder que existe nesta palavra, eles foram libertos. Tantas histórias nós vemos maravilhosas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, sobre a mudança que ocorreu
essa palavra que mora em mim e mora em você. O profeta Isaías, quando é chamado ao ministério, lá no capítulo de número 6 do seu livro, ele é levado através de uma visão, onde ele via serafins voando, e esses serafins tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os seus rostos, com 2 eles cobriam os seus pés, e com as outras 2 eles voavam, dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da glória do Senhor. Isaías se prostra naquele momento e diz: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também tem impuros lábios. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. No mesmo momento, vem um serafim e toca com uma brasa na boca de Isaías. E ele escuta uma voz. Ele escuta a palavra, o Logos, dizendo para ele: quem eu vou enviar? E quem há de ir por mim? No mesmo momento, Isaías se prostra e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra tem poder para mudar história. O Logos de Deus, Jesus, ele tem poder para mudar histórias. De enganador deixou de ser enganador. De medroso deixou de ser medroso. De fala pesada como Moisés era, a palavra de Deus nos diz isso, se torna o libertador do povo. Há poder nessa palavra. Há poder nesse Logos. Há poder no verbo que se fez carne. E o mais interessante, prosseguindo na história, nós vemos que, chegando aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, nós vemos que a natureza do verbo divino, ela sempre existiu. Jesus Cristo, ele é desde a eternidade, e ele será para sempre também. A natureza desse verbo, a natureza dessa palavra, nós entendemos agora. Porém, a manifestação desse verbo divino se dá através da vida de um homem. Que homem era esse? Um homem que tinha palavras pesadas. Um homem que pregava no meio do deserto: se arrependam, raça de víboras. João Batista, ele não era alguém que gostava de passar a mão na cabeça do povo. A vitória vai chegar, vai ter sabor de mel. João Batista era alguém que arrebentava o lombo do povo. E no capítulo 1 de João, nós vemos no versículo 15, ele testificando e clamando, dizendo que o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Irmãos, isso aqui é coisa para doido mesmo. Vai entender. O que vem depois de mim é antes de mim, porque ele é o primeiro de todas, ele é o princípio de todas as coisas. E ele continua ali, ó. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Versículo de número 23 diz: eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E no versículo 26 ele diz: eu batizo vocês com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eis que está vindo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus manifestada nos homens. Jesus. Jesus. A manifestação do Verbo Divino se dá através das mensagens, além dos profetas que pregavam e profetizavam a vinda do Emanuel, do Messias. Ela se concretiza através da vida de João Batista. Alguém que sabia que não era digno nem de desatar as sandálias do Mestre. Ele sabia no poder que estava vindo com Jesus, no poder que possuía a palavra do Deus vivo. Quando Jesus se apresenta ali para ser batizado por João Batista, Jesus não possuía nenhum pecado com ele. Mas para concretizar a profecia, ele fez como eu e você. Se tornou carne e desceu aqui onde eu e você estamos hoje, nesse mundo. Sabe por quê? Jesus, ele não veio aqui porque ele queria sofrer como eu e você sofremos tanto aqui nesse mundo, não. Jesus não desceu aqui só para ver o movimento, não. O Logos, o Verbo, desceu aqui, se fez carne como eu e você, para que, quando eu e você estivéssemos em momentos de crises existenciais, sentimentais, familiares, financeiras, querendo pegar tudo e jogar para cima. Sabe quando chega esses momentos? Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: olha aqui, fulano, não joga tudo pro ar. Não joga tudo para trás. Eu já vivi o que você viveu. Eu já passei o que você está passando. Eu já senti fome. Eu já fui abandonado pelos meus amigos. Eu já fiquei sozinho. Mas eu tenho algo para te falar. Eu venci o mundo. Porque eu sou a palavra. E eu sendo a palavra, eu estou dentro de você. Foi o que acabamos de ler. Nós vencemos o maligno porque possuímos a palavra de Deus em nossas vidas. Nós não vencemos o maligno, irmãos, porque nós somos legais, nós somos interessantes, nós temos dinheiro. Não! Nós vencemos o maligno, nós vencemos o mundo, porque Ele, a palavra, um dia venceu, e a palavra está dentro de mim, e está dentro de você, dizendo: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, jovem, você vai vencer o maligno, você vai vencer o mundo, porque eu estou dentro e com você. Já parou para pensar nisso? Você não carrega qualquer coisa dentro de você, não. Você não carrega alguém qualquer, não. Você carrega
a palavra de Deus que morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. A manifestação do Verbo divino veio ao mundo, morreu por nossos pecados. Mas antes de morrer, operou muitos milagres em nosso meio, na época, no meio das pessoas. O Verbo desceu, se manifestou, e antes de partir, ele sofreu a rejeição dos seus. No capítulo de número 1, versículo 11 e 12, diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O povo judeu esperava alguém com um nome. O povo judeu esperava um líder religioso que viesse para balançar as estruturas da época. O povo judeu esperava um líder político, talvez, que viesse trazer o que eles queriam. Mas o Verbo, a palavra, ele veio numa estrebaria, numa manjedoura. O Verbo, ele entrou na cidade certa feita, montado em um jumentinho. O Verbo, ele era alguém que não tinha formosura alguma. O Verbo, certa vez, orientou o povo que se eles levassem um tapa na cara, que eles oferecessem a outra face. O Verbo, ele não veio para arrebatar multidões, oferecendo casa, dinheiro, carro. O Verbo, ele não veio oferecer status a ninguém. O Verbo, quando desceu aqui, irmãos, ele se fez menor, o menor dos menores. Ele foi o menor, para que eu e você pudéssemos ter vida. E hoje nós invertemos tudo. Hoje nós invertemos totalmente a pregação do Verbo. Hoje nós trazemos as pessoas à igreja, prometendo coisas que não existem, prometendo que você vai se livrar das suas contas se você for dizimista, prometendo que se você for um bom de um... Eu nem vou falar isso aqui. Prometem coisas às pessoas que estão no meio das trevas que o Verbo nunca prometeu. O Verbo pode não ter feito o que o povo judeu esperava, mas quem o acompanhava, quem estava do lado dele, não pelo que ele fornecia, mas pelo que ele era, teve o seu interior transformado.
A mudança que Jesus veio fazer aqui na terra não foi uma mudança visual, onde as pessoas olhavam e viam, nossa, de pobre ficou rico, de feio ficou bonito. Não. A mudança que o Verbo veio fazer foi interna. Foi interna. Ele mudou o interior, o caráter das pessoas. E é isso que tem faltado em nossos dias. Pessoas de má índole, sem caráter nenhum, subindo em nossos púlpitos, fazendo uso dessa palavra que é santa, falando para uma noiva que é santa, com a vida de qualquer jeito. Abacarabaxar, mandar abacarabaxar. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, eu penso, o que Jesus faria em meu lugar? Tantas coisas a gente, às vezes, irmãos, pouparia, tantos sofrimentos, a gente pouparia se a gente pensasse e fizesse o que Jesus faria em nosso lugar. A palavra que está em mim e que está em você, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, ela será eternamente. Essa palavra é inerrante, ela não muda. Essa palavra ela não se cansa. Essa palavra é eterna. E para finalizar, nós entendemos que Cristo, Jesus, Ele mudou o interior de muitas pessoas e o futuro também. O nosso futuro foi mudado porque Ele se fez carne, o Verbo se fez carne. Nós vemos que a palavra, ela tem poder para dar vida e para dar morte. Lembra Lázaro? Estava morto. E com o poder da palavra, ele teve a vida restituída. Mas nós vemos também um contraste totalmente diferente. Satanás, ele já tem o seu destino traçado, nós sabemos disso. Nós sabemos que ele já tem o seu futuro, o seu destino escrito. E não só feliz com o futuro dele, ele por muitas vezes quer mexer no nosso, para nos levar para perto dele. Mas essa noite, tome posse do poder da palavra ministrada neste lugar. Não aceite, meu irmão e minha irmã, o que Satanás está querendo fazer dentro da tua casa. O Senhor está falando comigo nesse momento. Não aceite dividir a tua adoração com Ele. O fim dele já foi traçado. O nosso é conquistado à força, que é o céu. A cada dia uma nova conquista. Há poder na palavra. E para finalizar, eu quero te convidar a ficar em pé. A palavra venceu a morte na cruz.
a palavra nos dá vida. Vida com abundância. E essa palavra também tem poder para mudar a tua história nesta noite. A partir de hoje, nós vamos vencer o mundo. Porque a palavra do Senhor está dentro de mim, está dentro de você. Eu quero saber essa noite, se nós temos alguém aqui que quer entregar a tua vida a Jesus. Nós temos alguém aqui que ouviu esta palavra